sabe leis que em alguns casos não estão sendo respeitadas no nosso país hoje? Eu vou explicar. Vocês podem pesquisar mais a fundo para aprender. Vocês podem pesquisar a fundo e observar no dia a dia as notícias e saber identificar quando uma lei ela não está sendo cumprida. Porque nesta democracia relativa do país, né, muitas coisas estão acontecendo. E eu vou explicar para vocês. Gente, por favor, se inscreva no canal, curte, compartilha, por favor. Número 1. Violação do princípio do juiz natural. É preciso fazer um sorteio. Um sorteio de qual juiz vai pegar qual caso, para que não tenha nenhuma particularidade, para ser imparcial. Não pode ser indicado. Quando acontece indicação, está sem base legal. De forma geral, né? Eles estão relativizando, mas a regra é esta. Outra coisa, número 2. Uma instituição não é uma pessoa física. É uma pessoa jurídica. Jurídica. Pessoa jurídica não tem sentimentos. Se uma pessoa jurídica não tem sentimentos, então ela não pode se sentir desonrada. Os crimes contra a honra não valem para a pessoa jurídica, apenas para pessoas físicas. 3. Você não pode investigar casos vagos. É preciso ter uma individualização da conduta, dos crimes. Você não pode colocar todo mundo no mesmo pacote e julgar tudo da mesma forma, fazer aquela salada, aquela confusão, um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso não tem base legal. Você precisa falar assim, ó, o indivíduo X cometeu o ato Y e a punição é Z, ok? Não pode investigar não pode investigar fatos vagos. Não pode indicar juiz, tem que ter sorteio. Instituição não tem honra. Só quem se sente desonrado, afetado nos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, que se sente ameaçado, são pessoas físicas. Tem a violação à ampla defesa. É quando os advogados ele precisa ter acesso aos autos do processo e ele encontra tudo parcial, tudo bagunçado, ele não tem acesso a tudo ou não tem acesso a nada, e aí ele não consegue defender a pessoa acusada, porque ele não sabe nem sequer do que a pessoa está sendo acusada. Porque precisa ter, o artigo tal, ela cometeu um crime no artigo tal, então eu preciso defender conforme isso. Mas se você não tem o crime do artigo tal, você não tem como defender, você fica perdido. Isso está acontecendo, tem pessoas que estão sem acesso aos autos, já tem, 5 meses, 6 meses, 7 meses, enfim. E aí o advogado fica de mãos atadas, sem conseguir defender, porque ele não sabe do que o seu cliente está sendo acusado. Qual seria o crime tipificado na lei? Violação ao sistema acusatório, porque assim, tem que ter um órgão para acusar,
tem que ter um órgão para julgar, tem que ter um órgão para defender, e tem a pessoa que é a vítima e tem a pessoa que é a acusada. Você não pode ter em apenas uma única pessoa a vítima, o promotor de acusação e o juiz. Isto viola o sistema acusatório. Parece bastante com uma inquisição, que é tudo no mesmo lugar e tudo da mesma forma, né? A pessoa acusada fica na mão de uma mesma pessoa que é vítima, que é promotor de acusação e que é juiz ao mesmo tempo. Então eu falei, né? Violação da ampla defesa, violação do sistema acusatório, violação ao princípio do juiz natural, instituições não têm honra, apenas pessoas físicas, não pode investigar atos vagos e, além disso, tem ausência do Ministério Público. O que é a ausência do Ministério Público? Uma pessoa... eu esqueci de falar da falta de competência processual. Porque, assim, quem tem foro privilegiado tem um órgão para julgar. Réis mortais, civis, como a maioria de nós, não é o mesmo lugar que pessoas com foro privilegiado. Então, se pessoas civis estão sendo julgadas por pessoas que deveriam julgar apenas pessoas com foro privilegiado, que não é na justiça normal, né, a comum, isso tá havendo uma falta de competência, processual, porque quem está julgando é uma pessoa que ela não tem competência para isso. Competência não é no sentido de que não é tarefa dela, é de um outro órgão. É nesse sentido que há falta de competência processual. E, além disso, tem a ausência do Ministério Público, que é justamente o Ministério Público que deveria estar envolvido nessa causa, mas ele não está. O Ministério Público, né, fala que é para revogar a prisão preventiva, que é para soltar a pessoa, solta o réu, mas não é obedecido. O que o Ministério Público fala ou não fala não tem a menor serventia, porque não é respeitado, entendeu? Então, tá tendo muitos casos com ausência de Ministério Público. Além da ausência do Ministério Público, também tem a violação à liberdade de imprensa. É quando você não pode falar sobre os casos sem o risco de ser punido, ou muitas vezes tem o seu canal derrubado. Acontece que a gente vê que estão tentando caçar a Jovem Pan. Por quê? Porque fala coisas que para algumas pessoas não é interessante. E aí, isso já começou lá atrás com a revista Cruzoé, falarem sobre uma determinada pessoa, e aí simplesmente mandaram tirar do ar, né, tirar do site, do jornal, e impediram aquilo das pessoas saber daquela informação, que se mostrou verídica e que o jornal já tinha, né, a revista Cruzoé no caso, já tinha verificado, e estava tudo conforme isso. Aquelas informações eram corretas, mas estava acontecendo a violação à liberdade de imprensa. Então, quando alguém fala, tá acontecendo muitas coisas erradas, a democracia ela é relativa. É por causa desses tipos de violações. Violações ao princípio do juiz natural, falta de competência processual, investigação de fatos vagos, colocar instituição como vítima de
de crimes contra a honra, sendo que é apenas pessoa jurídica que tem sentimentos e que pode sentir desonrado. Violação do sistema acusatório, violação da ampla defesa, violação ao princípio do juiz natural, ausência do Ministério Público e violação da imprensa. E é isso, pessoal. Fiquem ligados. Quando você vê uma notícia, aconteceu tal coisa, repare bem nas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a pessoa faz 5 meses que está presa e não tem denúncia. O advogado ele não teve acesso aos autos, ele não consegue defender o seu cliente. Multa porque o advogado usou o direito de recorrer. Fulano recorreu, então multa nele. Advogado recorreu, multa nele. Então tá acontecendo umas coisas bem esquisitas que traz uma insegurança jurídica, porque você tem uma justiça relativa, uma lei relativa. E é isso que está acontecendo, essa confusão, mas fique ligado porque a melhor coisa é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Vamos estudar, povo. Vamos estudar. E é isso, muito obrigada. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Se você gostou, claro, por favor, dá uma ajudinha aí.